E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Gente, vocês sabem para o que, no fundo, serve a história? A história, ela no frigir dos ovos, quando a gente espreme, a gente estuda a história para saber como é que nós chegamos no hoje em dia. Como é que a gente se encontra agora no momento? Por que a sociedade ela é assim ou ela é assada? Partindo dessa premissa, gente, eu vou fazer para vocês aqui uma abordagem com aspectos históricos, com aspectos economicistas, assim, uma mescla, uma interdisciplinariedade para a gente tentar compreender esse fenômeno que é o capitalismo para aquela nossa proposta que eu sempre reforço a vocês. O nosso estudo ele não é um estudo vazio, ele não é um estudo para gente nos vangloriarmos assim por uma questão assim narcísica, uma questão de vaidade. O nosso estudo ele é um estudo direcionado. O nosso estudo, o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento de maneira geral, ele é pautado sempre para a praxis política. Dito isso, gente, eu vou começar falando para vocês uma história resumida com algumas nuances no que tange ao desenvolvimento do capitalismo. A questão do capitalismo a gente pode colocar como um marco inicial a reta final da Idade Média, aonde lá por volta do século XIII, século XIV, a gente aconteceu o que alguns historiadores chamam de a acumulação primitiva do capital, que foi o fato de que o sistema econômico ele tava, o sistema econômico hegemônico na época ele era o feudalismo, ele estava em fase de transição para o capitalismo, onde nesse momento de transição houve bastante expropriação de pessoas das suas propriedades privadas, a expropriação física e material das pessoas dos centros urbanos para as periferias, porque os centros urbanos eles começaram a ficar recondicionados à estrutura da reprodução do capital no primeiro momento, no momento de manufatura. O que é a manufatura? É um trabalho mais artesanal, é um trabalho já em coletividade, é uma coisa mais sofisticada que o artesanato, mas ele também não chega a ser o desenvolvimento industrial. E aí nessa passagem assim do século XIII, XIV aconteceu essa acumulação primitiva para a gente chegar no século XV. Aonde o século XV a gente pode dizer que ele foi o apogeu do capitalismo comercial. O que acontecia? Vamos pegar o exemplo dos nossos co-irmãos portugueses. Lá por volta da metade do século, da metade para a segunda metade do século XV, 1450 para frente, nós tivemos, por exemplo, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, quem foi ele? Ele foi o irmão que pegou a caravela, que saiu de Portugal, ele veio passando pela África, passou lá pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, e foi parar no que eles denominaram de Novas Índias. Então, o que acontecia? Como era esse fenômeno? Já antes mesmo antes desse novo percurso, que era para a gente aprimorar a questão de pegar os recursos naturais dos lugares para vender nas metrópoles, era isso que acontecia o fenômeno. As pessoas podia ir por terra, passava pelo Mediterrâneo e tal, ia ir por dentro, ia pelo Oriente da Europa e tudo mais, até chegar nas Índias, que foi um processo que foi também utilizado pelo Vasco da Gama, como eu usei exemplo para vocês, para ele chegar nas Índias. E como é que funcionava o capitalismo comercial? É o comércio. Eles pegavam as especiarias do Oriente, eles compravam, extraíam, eles conseguiam adquirir de alguma determinada forma e vendiam por um preço extremamente alto, principalmente temperos, assim, para não deixar aquela comida com gosto de borracha, eles iam e vendiam na Europa. Aí o que aconteceu? Durante muito tempo, o capitalismo hegemônico foi o capitalismo comercial. Já na transição, que nem eu falei para vocês, passando pela acumulação primitiva, chegamos no capitalismo comercial. E aí quando chegou por volta do século XVIII, mais ou menos, a gente teve o boom, que é a fase mais conhecida, a fase mais estudada, a fase que teve o maior debruçamento dos nossos historiadores, inclusive até hoje em dia, historiadores, geógrafos, sociólogos, filósofos, eles compreendem muito mais porque foi um período muito mais estudado, que foi o período do capitalismo industrial. Onde, como eu falei a vocês,
por volta do século XVIII, principalmente uma máquina que foi a máquina de tecelagem, aonde a gente saiu daquele processo de manufatura, onde as nossas roupas eram feitas praticamente de maneira manual, aonde a gente conseguiu instituir uma máquina de tecelagem que começou a fazer a reprodução da mercadoria de maneira muito mais rápida. E aí a gente teve esse foi o maior período, talvez no aspecto temporal, mas fundamentalmente de maior visibilidade, porque nesse período do capitalismo industrial, por exemplo, é onde a grande obra de Karl Marx, a trilogia do Capital, volume 1, 2 e 3, ele foi produzido. Todo o primeiro capítulo, o primeiro livro do Capital, ele é pautado sobre a produção da mercadoria material no momento de desenvolvimento do capitalismo industrial, onde todas aquelas teorias, a teoria do mais-valor, a teoria da alienação, a teoria da taxa tendencial de queda da taxa de lucros, a teoria, a questão da reificação, todos esses elementos eles foram elaborados através do capitalismo industrial. É exatamente por isso, entre esses outros fatores, é que o capitalismo industrial é o mais vivo na nossa mente. Por exemplo, aquele filme do Chaplin no início do século passado, Tempos Modernos, remetem ao capitalismo industrial. Só que aí que é o X da questão, porque se a gente for querer olhar o capitalismo pela perspectiva do capitalismo industrial, da produção da mercadoria bruta, essa mercadoria que é uma materialidade feita para o consumo da gente, a gente vai ter um equívoco hoje para a gente tomar as nossas perspectivas, para a gente conseguir desenvolver as nossas teorias e tudo mais, que é a questão de que está defasado, porque a partir da década de 70 do século passado, a gente entrou na terceira fase, que é a fase que é a fase que a gente pode dizer que é o clímax, ele é a coqueluche do capitalismo, que foi a migração na década de 1970 do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Por que é importante a gente fazer esse traçado histórico para a gente saber onde a gente está na contemporaneidade? Agora daqui a pouco eu vou fazer um recorte sobre duas novas teorias, só que elas são teorias mais contemporâneas, que eles também tentam explicar o capital de uma outra forma. Aí sim, voltando, gente, aí o que é o seguinte? A questão do capitalismo financeiro, ela é a transição da onde você tinha o capitalismo industrial, que ele é produtor de mercadoria, onde o Marx, no seu primeiro volume do Capital, ele elabora aquela equação, onde o dinheiro, ele vai e se transforma numa mercadoria, que se transforma num dinheiro maior, que é aquela equação D-M-D'. Nesse período do capitalismo industrial, a dinâmica da reprodução do capital ela funcionava de acordo com essa elaboração. Porém, quando a gente tem a migração do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, essa equação, ela, como eu acabei de falar a vocês, ela teve uma elaboração mais sofisticada. Ela chegou no momento onde ela teve o seu apogeu, que é o dinheiro 1, ele se transforma no dinheiro 2 maior, onde D', onde, como já foi explicado em vídeos anteriores, se vocês quiserem ter um pouco mais de conhecimento, recomendo vocês a verem os vídeos anteriores, a gente falar sobre o mercado, sobre outras dinâmicas, a nossa relação política com o mercado financeiro, a gente vê que existem vários instrumentos, como ações, nós temos lucros e dividendos, nós temos títulos da dívida pública, nós temos fundos de pensão, nós temos vários instrumentos onde a gente não cria uma mercadoria, a gente não produz um pá de meia, a gente não produz um prego e a gente consegue fazer com que o dinheiro se desenvolva. Então, como a gente pode ver, o capitalismo ele chegou numa fase onde o seu desenvolvimento ele ficou à parte da nossa produção material, porque como eu falei a vocês, na época do capitalismo industrial, uma das teorias que foram elaboradas foi a teoria do valor-trabalho desenvolvida pelo Marx, onde no frigir dos ovos é o ser humano, é a entidade material humana que consegue colocar valor na mercadoria. Então, como a gente pode ver, no capitalismo financeiro, o dinheiro ele está desvalorizado pela perspectiva literal dessa concepção de que é o ser humano que impõe o valor no capital, nesse dinheiro secundário, onde é um dinheiro mais desenvolvido do que esse primeiro momento.
E aí, onde é que a gente quer chegar com essa explicação? A nossa briga, a nossa luta é para a gente conseguir restituir a nossa condição de senhores da história. Porque, como vocês vão vendo, de acordo com o desenvolvimento do capital, a acumulação primitiva, passando pelo capitalismo comercial, se desenvolvendo para o capitalismo industrial e desembocando finalmente no capitalismo financeiro, você vai vendo que a participação humana ela vai cada vez mais regredindo. Quando nós tínhamos quando nós éramos do tempo da acumulação primitiva, nós éramos artesãos. Então, tipo, a nossa mão de obra estava lá o tempo inteiro. Quando passou para a manufatura, a gente precisa de cada vez menos seres humanos para desenvolver a mesma quantidade material do que no tempo do artesanato. Aí as coisas foram piorando no tempo da mercadoria, no tempo da industrialização, que foi o período onde mais a gente teve a produção de mercadoria, porém uma menor, cada vez menor participação antrópica no processo, desembocando agora no capitalismo financeiro, onde o ser humano ele foi extirpado, ele saiu dessa equação. A questão da valorização, a questão do mais-valor, que foi totalmente elaborada no capitalismo, no capitalismo industrial, ela não se aplica no capitalismo financeiro, porque o capitalismo financeiro é esse desenvolvimento do capital, da grana, sem a participação antrópica. E aí onde é a nossa participação? Voltando àquilo que eu estava falando a vocês outrora. A nossa participação é essa quebra de braço, aonde de um lado nós temos os burgueses, que são atualmente os detentores do sistema financeiro, que é o sistema majoritariamente onde acontece esse desenvolvimento, essa jogatina do capital, em prol da gente da classe trabalhadora também podemos chamarmos de proletários, aonde a gente tem que trazer o nosso governo, principalmente esse governo agora de esquerda, para o nosso lado. Por exemplo, já falamos sobre algumas temáticas, podemos falar sobre taxação de grandes fortunas, podemos falar sobre taxação de lucros e dividendos, a gente pode falar sobre uma implementação maior de pegar essa ornamentação financeira, que também ela é fruto do capitalismo, ao mesmo tempo que ela é causa, ela é efeito também desse capitalismo, as instituições financeiras, que num primeiro momento elas foram feitas para fomentar a produção material. Só que agora no período financeiro, essas instituições financeiras elas só querem saber da autorreprodução. Então, a gente fazer com que a gente tenha mecanismos, por exemplo, nos países do norte global, já existem taxações sobre essa questão do desenvolvimento financeiro que obriga as pessoas a não ficarem jogando o seu papel, o seu dinheiro na especulação imobiliária, na especulação financeira, nessa compra de papéis podres e tudo mais. Como existe uma taxação, existe uma legislação, existe uma produção legislativa para que dê uma atravancada nessa questão do capitalismo financeiro, a gente consegue pegar esse dinheiro que estava no capitalismo financeiro e fazer direcionado para o nosso capitalismo produtivo. Então, companheiros e companheiras, vocês estão reparando que a nossa briga está ficando uma briga cada vez mais hercúlea, porque antes, quando a gente estava no tempo do capitalismo industrial, a gente pensava em algumas rupturas na perspectiva de transcender para cima do capitalismo. Não que hoje a gente não tenha o nosso espírito revolucionário, não que hoje a gente não tenha a perspectiva de mudança, mas hoje, para agora, para a gente tirar os nossos 33 milhões de irmãos que estão na extrema pobreza, os nossos 120 milhões de irmãos que estão numa pobreza também extrema, a gente está querendo sair de uma condição menos agressiva, uma condição menos expoliativa do capital, para que a gente possa ter um pouco do nosso desenvolvimento, onde a nossa produção de riquezas ela não seja drenada por esse capitalismo financeiro, mas sim que essa produção de riqueza ela seja voltada à sociedade, ela seja voltada a gente ter dinheiro para implementar os nossos organismos republicanos, as nossas infraestruturas, as nossas instituições como a segurança pública, a saúde, o esporte, o lazer, o entretenimento, o desenvolvimento tecnológico, a produção de tecnologia de ponta e tudo mais. Mas não há essa extração direta das nossas riquezas em prol da locupletação de uma meia dúzia de gatos pingados que vão ficando bilionários, enquanto a maioria da população no globo vai ficando cada vez mais na miséria. Então, gente, esse vídeo ele foi um vídeo assim mais sucinto, é uma explicação mais didática para a gente ver como é que é o desenvolvimento do capitalismo. Assim,
Só para comentar com vocês também, agora na virada do século XX para o século XXI, nós temos um rol de estudiosos que eles são conhecidos como pós-operaístas. Eles se encontram ali na região da Itália, da Suíça, da França, aonde esses pensadores eles estão numa fase eles elaboraram e estão numa fase de elaboração na nossa contemporaneidade de dois conceitos, que é o conceito de biocapitalismo, que é como o próprio nome já fala, é o capitalismo na nossa vida. É o capitalismo onde aqui agora, eu produzindo esse vídeo, e só o fato de você manifestar só o fato de você entrar na plataforma do YouTube, se dá o trabalho de ficar esses mais de 15 minutos com a gente aqui, entrando no vídeo sem fazer nada, não precisa dar um like, não precisa dar um comentário, recomendo que você faça, dê o like, dê o comentário, curta, compartilhe, faça todo o nosso protocolo, mas mesmo a gente não fazendo, a gente já entra nessa ciranda do desenvolvimento da plataforma, que a plataforma ela vai se otimizar. Quando a plataforma ela diagnostica que a gente está entrando no conteúdo político de esquerda, ela já vai se aprimorar para o algoritmo de lançar para você, especificamente a gente, cada um de nós como pessoa individual, o consumo da plataforma. E a outra questão é o capitalismo de plataforma, que é esse capitalismo onde a gente está muito, muito intrínseco a nossa, assim, é muito fácil da gente, é muito palpável a gente ver a plataforma desses serviços que estão precarizados. Os dois exemplos maiores que é a questão do Uber e a questão do iFood, onde as pessoas trabalham, onde elas se inscrevem numa plataforma e essa plataforma faz a distribuição das atividades para a reprodução do capital cotidiana. Mas o X da questão é porque às vezes a gente tem um distanciamento, ainda mais nós que somos profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, às vezes a gente esquece que nós também temos plataforma. Ou quando você vai entrar para fazer uma consulta médica através da telemedicina, a gente entra numa plataforma e essa plataforma vai requisitar o médico, e onde esse médico ele vai ser cada vez mais precarizado. E isso funciona para a área da medicina, da área da advocacia, da área da engenharia e milhões de outros lugares. Então, ou seja, esse capitalismo de plataforma é o capitalismo contemporâneo, onde ele que rege a dinâmica da reprodução do capital. Mas como vocês podem ver, o capitalismo de plataforma e o biocapitalismo eles não se excluem. Na verdade, o capitalismo, como ele tem essa força de reprodução, essa força de autogestão para o seu crescimento, por mais que a gente esteja na era do capitalismo financeiro, ou na era do biocapitalismo, ou na era do capitalismo de plataforma, todos os aspectos do capitalismo que eu acabei de contar a vocês, ele ainda é válido. Hoje o capitalismo ele ainda consegue a expropriação do mais valor através da depredação das questões naturais, por exemplo, como aqui na minha terra, na Amazônia, como nos Estados Unidos, no Alasca, como na África, a floresta do Congo, como no Sudeste Asiático, com as florestas também equatoriais e tudo mais. O capitalismo também se desenvolve através do capitalismo comercial. O capitalismo industrial, ele também até hoje, nós querendo ou não, nós ainda somos materialidade. Então nós precisamos de subsídios para a nossa reprodução material, até chegarmos nesse capitalismo mais desenvolvido, naturalmente pela ótica do capital. Então, gente, qual é a finalidade desse vídeo que eu sempre falo a vocês? É a gente conseguir se atualizar, a gente conseguir ter um subsídio para a gente conseguir atacar as nuances, para a gente conseguir trazer de novo a disputa pelo poder pela gente. Porque como eu sempre gosto de falar a vocês, nós temos dois motores da história, que é sobre essa dinâmica do capital, que é a luta de classes, e a leitura Foucaultiana sobre a disputa de poder. Então, nessa quebra de braço da luta de classes, nessa quebra de braço da disputa pelo poder, o que a esquerda ela tem que fazer? A esquerda tem que estudar, a esquerda ela tem que se aprimorar para a gente conseguir um desenvolvimento intelectual, para a gente implementar na prática propostas. A gente aqui da nossa região amazônica, nós somos as pessoas que temos a obrigação maior de fazer proposituras, de fazer questões onde a gente possa desenvolver a Amazônia de uma maneira sustentável, ao desenvolvimento da biotecnologia, da engenharia genética, da indústria de ponta e tudo mais.
Mas para não ficar mais longo o nosso vídeo, é esse que é o nosso recado final. Vamos nos desenvolver, nós temos grandes obras. Recomendo a você bibliografia, a trilogia do Capital, principalmente o volume 1, que é a produção da mercadoria, que lá são desenvolvidos muitos conceitos esses que eu falei a vocês, mais valor, reificação, e todos aqueles, enfim, todos esses conceitos que eu falei a vocês, fetiche da mercadoria, eles estão no primeiro volume. Mas o terceiro volume, que é o volume que trata sobre a questão do capital portador de juros, que é o capitalismo financeiro, e da renda fundiária também é elementar para a gente ver como também a especulação imobiliária, ela também faz com o desenvolvimento do capital. Mas isso pra gente também, novamente reforçando para não ficar maior do que já tá o vídeo, vamos lá, gente, vamos sentar bumbum na cadeira, vamos estudar, mas também vamos implementar na prática. Vamos nos nossos partidos, vamos nos nossos sindicatos, vamos nas nossas associações de bairros fazer proposta, juntar a comunidade, fazer a dialética hegeliana, aonde nós vamos lançar uma tese, as outras pessoas lançam a síntese, e nesse compilado, a antítese, perdão, e nesse compilado a gente consegue desenvolver uma síntese onde vão ser propostas concretas para a gente fazer a nossa construção do nosso princípio mor, que é o quê? A construção de um mundo melhor. Dito isso, minha gente, gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todos vocês. Não se esqueçam de curtir, deixar o comentário, compartilhar. Fala para o seu amigo, você que tem algum companheiro, alguma companheira aqui da região amazônica. Não excluindo, muito pelo contrário, você que está vendo esse conteúdo no Brasil ou no mundo, chamo vocês também para essa conversa, para esse diálogo, porque aqui é sempre um diálogo, é sempre uma conversa. A gente não tem a pretensão de dizer que a gente sabe mais do que alguém. A pretensão que a gente tem é pegar o pouco de conhecimento que nós temos aqui desse lado da telinha, transmitir a vocês que estão aí do outro lado da telinha, para que a gente, de maneira simbiótica, a gente consiga fazer a construção do nosso mundo melhor. Dito isso, novamente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Um grandíssimo beijo. Chamem aqueles, como reforçando para vocês chamarem aquele nosso companheiro, companheira aqui da região amazônica para a gente discutir cada vez mais temáticas inerentes à Amazônia e ao mundo. E um fortíssimo abraço a todos vocês.